mesa, boa noite aos acadêmicos e acadêmicas, boa noite à coordenação do curso de Direito, ao curso de RI. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor de curso de Direito, ministro da disciplina de Sociologia Geral e Jurídica. Os alunos também me chamam de Cadu, lá em Balneário, aqui também já tive a oportunidade de direcionar no curso. Eu também sou professor na pós-graduação em Segurança Pública e Política Criminal aqui da casa. O que falar depois de tudo que foi dito? A mesa traz matemática pesada, eu acho que ela atinge a todos nós, se não por uma linguagem acadêmica, às vezes mais racionalizada e fria. Com esse vídeo, ela emociona, então ela consegue fazer as duas dimensões. Se eu não consigo me comunicar pela razão, eu consigo me comunicar pela emoção. E isso é muito importante, seja feito num momento como hoje, não apenas como um treinamento conteudístico para a prova do ENAD, mas também como uma forma de conscientização e uma observação para aquilo que acontece conosco no dia a dia. A minha fala na noite de hoje é uma tentativa de mostrar para vocês como a sociologia observa os fatos sociais e, ao mesmo tempo, tenta construir um cenário. Estarei falando, então, hoje um pouco sobre diferença, Vou falar um pouquinho sobre cultura para vocês e mostrando como tudo que foi dito aqui está intimamente ligado a essa noção de cultura. O que é cultura? Como se estabelecem as diferenças? Essa é a ideia básica. Bom, pessoal, a ideia para nós entendermos um pouco a noção das diferenças, e porque é tão difícil às vezes a gente entender essa questão, por exemplo, de feminicídio, transfobia, é porque necessariamente nós temos um problema. Esse problema está atrelado a um modelo educacional que nós temos. A escola mediana, a escola média, o ensino médio, aquele a qual vocês saíram, obviamente por estarem aqui, ela tem um modo de ensinar a nós a partir das ciências naturais ou das ciências exatas, mostrando certo grau de irregularidade nos fenômenos. Basta vocês observarem a carga que vocês têm de conteúdo programático na escola. 5, 6 aulas de matemática, 5 aulas de física, 5 aulas de química, e os conteúdos humanos, aqueles que devem formar, por exemplo, vocês na condição de internacionalistas ou de operadores do direito, são basicamente reduzidas 2 aulas de história, 2 de geografia, às vezes uma ou outra de filosofia, caso a escola oferte disciplina obrigatória, que agora já não é mais, apenas o conteúdo. Então nós temos um problema sério. O problema aqui está porque você foi treinado desde pequeno a ter uma observação linear de um mundo, não percebendo que o objeto social e a investigação sociológica demonstra para nós que não há uma regularidade no comportamento humano. Na verdade, o mundo social é estritamente volátil. Bom, então vamos tentar compreender como se constrói essas diferenças antropologicamente, sociologicamente. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer é de que as diferenças não se constituem como problemas naturais, biológicos, carga cromossômica. As diferenças, sim, são construções sociais, comportamentais, que estão atreladas diretamente à cultura a qual nós estamos inseridos. Perfeito? Por isso nós dizemos que a diferença ela não se dá a priori, ou seja, em teoria, mas sempre a posteriori, ou seja, depois de uma experiência ou de um fato realmente ocorrido. Por isso, uma das formas que eu tenho para explicar como as diferenças se estabelecem estão marcadas nesta sala, nesta noite. A diferença que você estabelece nesse momento, ela não é por mal, mas uma característica comum, que nós produzimos a partir dos nossos processos de sociabilidade. Ou seja, o local onde você está sentado essa noite, nesse exato momento, ele diz muito sobre como você constrói, por exemplo, seus elos e suas relações. Onde você está sentado, próximo a quem, significa que você se identifica com esse indivíduo, provavelmente, ou porque é a área de segurança que você tem aqui nessa sala. Ao fazer isso, você estabelece diferenças, sentando próximo a quem você está. Ou se distanciando de outros, você já estabeleceu diferença. Você não faz isso por mal, mas faz isso como uma forma de defesa, uma zona de conforto. Antropologicamente, sociologicamente, nós conseguimos explicar isso para vocês. Agora, é muito importante você perceber como as diferenças que nós vamos criar são, de fato, questões atreladas a visões que nós construímos de mundo. Você quer ver só? A pedagogia moderna diz que nós não devemos trazer exemplos da nossa vida. O que eu diria para a pedagogia moderna, desculpe, não vou falar palavrão, mas vamos trazer um exemplo. A minha avó, nascida em Jaraguá do Sul, em 1922, foi uma mulher do campo, vinda, por exemplo, da Alemanha, com um processo de
o êxito que nós tivemos na Alemanha. A minha avó, aos 7 anos, foi acometida de paralisia infantil. E uma vez acometida de paralisia infantil, ela teve um problema. Qual foi o problema? Paralisou, obviamente, o seu lado direito, e ele inviabilizou, por exemplo, a atividade dela no campo. Então, ficando em casa. Porém, como que minha avó ficou conhecida a partir desse momento? Meia mulher. Discussão de gênero, né? Meia mulher. Ora, por que meia mulher? Porque ela não consegue desenvolver a atividade no campo. E, ao mesmo tempo, ela era um incômodo dentro de casa. E quem casaria com uma mulher inválida? Na verdade, a linguagem que se utilizava é uma pessoa completamente impotente. Então, aos 16 anos, o que ela faz? Ela se revolta, né? Sai de casa, vem para Blumenau, vai trabalhar nas indústrias Kramer. E lá ela conhece meu avô, e hoje eu estou aqui para contar a história. Ou seja, a minha avó não era meia mulher. A paralisia infantil não deu a ela o título de meia mulher. Mas a diferença estabelecida foi socialmente construída a partir de um grupo. Então, que fique claro, a biologia explica o ser humano, mas a biologia não classifica ninguém como meia mulher. Nós é que classificamos as pessoas. Perfeito? Uma vez que você entende isso, nós podemos então, por exemplo, mostrar alguns dos mitos que se constroem popularmente, a partir do senso comum, daquilo que seria natural. Veja que a palavra natural aparece para vocês, pode passar, não é? Entre aspas. Ou seja, nossas diferenças em sua maioria não são naturais. Por quê? Porque somos todos homo sapiens. Carga cromossômica macho-fêmea, uma discussão biológica, né? Ou uma discussão de gênero para a identidade de gênero, que foi dito para vocês até agora. Perfeito? Então vamos lá, por exemplo, idade. O seu corpo biológico diz a idade que você tem? Não, é socialmente. Por exemplo, força física. O rapaz foi para a academia, foi fazer musculação, levantou 50 quilos no supino. Bom, primeiro que o supino não sabe o que é supino. E o próprio 50 quilos não sabe o que é 50 quilos. Sou eu que nomeio, sou eu que indica esse valor. Ok? Tipo de cabelo, pichainho, duro, cabelo ruim, cabelo bombril. Né? A biologia não fala isso. Somos nós que estabelecemos a diferença. Peso, né? Pau de vira-tripa, rolha de poço, expressões pejorativas para tratar, por exemplo, da aparência ou do estereótipo desse indivíduo. Okay? Formato dos olhos, amendoado, puxadinho, né? Da alma. Cor da pele, branquinho, ou, por exemplo, cor de janto. Né? Essa cor é exótica. Veja que interessante. Uma das mais engraçadas é o temperamento. Por que o temperamento? Porque a ideia de que o temperamento se passa. Né? Por exemplo, você é casado, tem um filho, você convida alguém para ser padrinho dessa criança. Aí o que acontece no meio do caminho? Você fala assim, nossa, se essa criança fosse filho da madrinha, né, não seria tão igual. Como assim? Né? O temperamento se passa por osmose? Chega até você? Não. O que acontece? Sociologicamente a gente explica isso para vocês. Antropológica também. Você observa o indivíduo, você admira tanto aquele indivíduo que você convidou para ser padrinho do seu filho ou da sua filha, que você vê reflexos de ação, né, na ação mínima que o seu filho produz. Portanto, aquela igualdade ou diferença estabelecida é de fato um conjunto de relações sociais. Elas não ocorrem por acaso, mas estão atreladas e estabelecidas a partir de distinções próprias das culturas, que também divergem entre si. Perfeito? Vamos lá então. Como é que funciona a cultura? Culturalmente, antropologicamente, como que eu posso pensar a cultura? Veja só, para dirigir eu preciso de óculos. Eu não consigo enxergar de longe. E a maioria de nós também tem dificuldade de enxergar coisas perto ou longe. A cultura é como uma lente. Né? E essa lente proporciona a você interpretar o que ocorre ao seu redor. Vamos tentar pensar a cultura no seu aspecto menor possível para nós que somos urbanos. Vamos pensar a ideia de família. A sua família talvez seja o menor elo que você conhece de um elemento cultural. Perfeito? O menor elo. Significa dizer para vocês que, portanto, toda a moralidade que você conhece, em sua maioria ou inicialmente, foi construída no seio familiar. Seu pai te ensinando valores, sua mãe te ensinando valores, seus irmãos, seus tios, seus avós, e isso formou você enquanto indivíduo, trazendo a você uma identidade. Perfeito? O que aconteceu?
Aconteceu que em algum momento você saiu dentro de casa, e provavelmente isso foi a creche, ou talvez a escola. E você descobriu que a sua família, sob certas circunstâncias, mentiu para você, né? Falou que você era bonito, você é muito inteligente. Aí você foi para a escola, e tinha aquele amigo pestinha, olhava para você e falava, mas tu é feio mesmo, né? Ô, mas tu é burro, hein? Ô, orelha. Fizeram isso com você? O que você descobriu nesse momento? Que o seu grupo cultural que te construiu, mesmo pertencendo a essa nação, ou a este estado, ou a este país, constitui também significados distintos daquilo que você considera como verdade. Portanto, a própria verdade que você conhece, ela é um princípio moral construído no seio da família. Isso não é natural, isso é social. Isso são processos de sociabilidade. Perfeito? E o que isso faz com você? Isso faz com que você ganhe segurança para enfrentar a vida. Quando você sai de casa, você sempre traz consigo os valores que te constituíram. E todas as temáticas, como foram trabalhadas hoje à noite, por exemplo, como gênero, violência, serão remetidas a esse passado que te formaram enquanto pessoa. É por isso que esse valor ele é tão importante para você, e é por isso que você tem autoridade também para discutir o que nós estamos discutindo aqui. O problema é que muitas vezes esse valor ele é um valor de senso comum, não é um valor tratado pela ciência, pela sociologia, pela antropologia, ou pela própria ciência política, o tripé das ciências sociais como um todo. Percebem isso? Então você é afrontado enquanto valores, porque a cultura que te forma é aquela que está no seio. Mas quando você sai de casa, você enfrenta o mundo e descobre que o mundo não está limitado àquilo que te formou, a sua casa. Sim, isso choca, porque isso abala as seguranças que te formaram. É, portanto, necessário entender o diferente, perceber o diferente. Portanto, para fazer sociologia, para fazer antropologia, partimos de um princípio básico: você não pode ser preconceituoso. Você precisa quebrar os seus preconceitos. Perceber como o mundo se constrói, diferente daqueles valores que te construíram, que são apenas uma visão de mundo. E o mundo é muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso, todos os povos fazem isso, ou seja, todos os povos constroem uma lente para enxergar o real, ou o suposto real, é claro que sim. Todos os povos fazem isso. Todas as famílias. Você vê como é que isso funciona na prática? Você tem um casal de amigos, ou você tem um conjunto de amigos, e é a primeira vez que você vai na casa daquele amigo, perfeito? O que acontece contigo? A primeira coisa que você faz é um olhar antropológico. Você chega na casa do sujeito, da moça, do menino, você começa a reparar na casa dele. Nossa, eles têm isso aqui. Nossa, eles fazem isso. Desse jeito. Não, lá em casa é diferente. Você compara. E por que você faz isso? Porque muito embora sejamos todos brasileiros, ou quem sabe peixeiros, nascidos em Itajaí, muito embora sejamos todos desta região, de família para família, varia o comportamento, atitudes, percepções, visões. Se isso acontece de uma família para outra, você imagina numa quadra de um bairro. Imagina num bairro. Imagina numa cidade. Pensa Santa Catarina. Porque o viés cultural que nós estamos falando, ele é muito forte. Perceba só. Nós estamos no litoral, perfeito? Qual é, por exemplo, o olhar que algumas pessoas vão construir entre nós? Vivemos no litoral, somos malandros. Sim. E há uma diferença tremenda entre falar litoral norte e litoral sul. Uma coisa é ser peixe daqui, outra coisa é ser peixe em Floripa, a mesinha da ilha. Isso significa dizer, não é, que necessariamente nós vamos utilizar um conceito da antropologia chamado etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É o olhar para o outro, avaliar as atitudes do outro, tomando como parâmetro a minha lente, a minha visão de mundo. Percebe? Todos os povos são etnocêntricos, todos, sem exceção. Porque todos eles utilizam daquilo que formou ele enquanto indivíduo, enquanto grupo, porque aquilo gera identidade, e então ele avalia o outro. Então, como é que acontece? Vamos pensar um pouco de etnocentrismo em Santa Catarina? Existem pessoas, ou grupos de pessoas, por exemplo, no Oeste, que fazem uma visão etnocêntrica em relação a nós. Porque eles trabalham, nós ficamos na praia. E existe uma relação etnocêntrica nossa em relação aos colegas do Oeste. Tudo colou. Então perceba, como nós estabelecemos as diferenças? Naturalmente, percepções daquilo que nos molda pelos valores passados moralmente. Dentro de casa, não há nada de errado com isso.
O problema é quando esse valor, o problema é quando este olhar começa a buscar a querer não aceitar o outro e a promover certo grau de violência com este outro, com este grupo, não é? E aí nós chegamos ao significado da palavra preconceito. O que é preconceito, pessoal? Eu sempre digo que a palavra preconceito tem que ser escrita de forma diferenciada. Pré-conceito. O preconceito nada mais é do que um valor que você carrega consigo de algo construído culturalmente, ou pelo ambiente, ou o grupo que você está vivendo, e que, portanto, tende a fazer uma pré-análise sem conhecer o outro. Isso é preconceito. Se constitui desse modo. Veja que interessante. Preconceito. Avaliar o outro sem conhecer. Às vezes a gente faz isso, sabe? Fica a cara daquela pessoa. Eu nem conheço a pessoa. Não, olha o tipinho dela. Olha aquela roupa, olha aquele corte de cabelo. Olha aquele cavanhaque. Das relações mais simples do processo de sociabilidade. Perfeito? Isso então nos leva ao racismo. Porque o preconceito me ajuda a estabelecer formas de racismo. E qual que é o problema do racismo? O problema do racismo é eu considerar um grupo porque eu acho que ele é inferior biologicamente. Esse é o significado. Todas as vezes que uma pessoa age de forma preconceituosa através de uma lógica racista, é porque ele, às vezes sem saber, entende que o outro é inferior biológico e intelectualmente. Onde que a gente pode recuperar esses valores? Podemos voltar na Grécia Antiga. Quem é cidadão? É homem. Quem não participa da Grécia? Né? Da polis grega. Mulheres, escravos. Quem é o escravo? Não é cidadão, não é gente. Não participa. Perfeito? De onde que vem isso? A ideia de que eu olho para a natureza e estabeleço na natureza um padrão de poder. Então, por exemplo, a mulher é inferior. A base do início do feminismo está na Grécia. Por quê? Porque na esfera do privado o homem é rei. A mulher não é cidadã, ela não tem sequer título. Acontece que na Grécia Antiga eu não tinha um direito positivo de fato. O direito era, em sua maioria, negativo, pelos costumes e pelo modo que eu observo a realidade. Quando que nasce a lei do patriarcado? Período romano. É a lei do patriarcado, que é a mulher, propriedade do homem. Para que ela serve? Procriar e criar das crianças. Perceberam como historicamente construo? E aí, se você não precisa fazer uma análise muito profunda, faz uma observação simples. Ora, todo mundo sabe que o Império Romano colonizou os gregos. A partir de Constantino, colocamos o cristianismo. Foi ou não foi? E pela lógica do patriarcado estabelecido pelo Código Romano, o que nós temos? A discussão de gênero nessa mesa até agora. Mais de 2000 anos, amigo, a gente está discutindo isso. Não foi ontem. O patriarcado não caiu do céu. Não é um conceito inventado. Ele foi formulado. O Estado garantiu, juridicamente, a mulher inferior. Percebe como uma coisa é? Tudo bem. Isso é racismo. Mas o que é discriminação, então? Né? Trazendo essa lógica um pouco mais para a nossa ideia, uma linguagem às vezes mais jurídica ou para os internacionalistas. Discriminação é a ação efetiva resultante de preconceito, tratamento diferencial conferido a membros de certo grupo. Né? Então, o meu etnocentrismo, por não compreender e não conhecer o outro, produz esse preconceito, me leva a uma discriminação. O problema maior é quando, por exemplo, a gente pode discutir xenofobia. Não aceitar o outro pelos padrões comportamentais, não considerar o índio pela sua diferença, não considerar, por exemplo, dentro de Santa Catarina, as condições culturais que regem o litoral norte e sul, por exemplo, o vale e até mesmo o oeste de Santa Catarina. Então, o preconceito só aqui, nessa dimensão. E ele não é biológico, é a crença. É a crença que eu tenho de que bom, e onde historicamente nós vamos perceber isso? Bom, os gregos, como eu falei para vocês, não é? Os europeus, no processo de colonização. Por isso hoje falamos de descolonização ou pós-colonização, né? A ideia básica que a gente está tentando compreender é como construímos a discursividade. Por quê? Porque os europeus que nos colonizaram tinham uma visão de mundo, portanto a ideia de civilidade é a deles, para quem nos colonizou, e eles sim subjugaram os povos ameríndios em sua integralidade. Nós vamos ver isso com outra oportunidade. Não podemos esquecer que a maior ação
digamos assim, preconceituosa, e eu diria até racista, foi esse movimento nazista, por considerar grupos como judeus, negros, gays, não é? Do LGBT, como sendo inferiores pela condição. Portanto, é uma visão estabelecida socialmente, por força, por isso eu sou um teórico do conflito. Não podemos esquecer, por exemplo, do que foi o apartheid na África do Sul. A condição, por exemplo, de que se um branco, né, estivesse no ponto de ônibus, esse ônibus parasse e nele não houvesse local para sentar, e nesse ônibus estivesse um negro, esse negro teria de se levantar para que esse branco se sentasse. E aí dele se não fizesse isso, sair da limpeza. Institucionalmente, o Estado proibiu isso. E, obviamente, que essas discussões vão nos levar à discussão de gênero, como já estávamos fazendo até aqui, as questões de homofobia, transfobia, né, que é uma discussão até mais, eu não diria que ela é mais intensa, mas ela engloba a discussão de gênero que nós estávamos fazendo nessa mesa. Por isso eu digo que é uma temática pesada, mas não é uma noite fácil essa. Né? Estamos lidando com os nossos preconceitos, afinal de contas. Perfeito? Por isso, eu trago para vocês um sociólogo que é esquecido no Brasil, chamado Horaci Nogueira. Horaci Nogueira vai fazer um estudo, porque sociólogo gosta de fazer um estudo comparado. Né? Então, o Horaci Nogueira fez um estudo comparado sobre a violência e sobre o racismo, comparando o Brasil e os Estados Unidos. E o que ele descobriu no seu estudo? Qual é o racismo que os americanos produzem? É da hereditariedade. O que significa dizer isso? Imagina que eu me relaciono com uma mulher negra, e desse relacionamento com uma mulher negra, nasce uma criancinha bem branquinha, né? Dente de leite, digamos assim, para usar um termo pejorativo. Esse meu filho, nos Estados Unidos, ele é negro ou ele é branco? Ele tem pele clara. Para os americanos ele é negro. Porque é hereditariedade. É a forma como eu visualizo, é a forma como a cultura construiu o preconceito. Mas e no Brasil? Como que nós construímos a lógica do racismo? Ela tem um aspecto social-cultural. Eu olho para você. E aqui nessa sala eu começo a olhar para cada um de vocês, buscando os traços de negritude. Percebem isso? Por isso, o tipo de preconceito que nós produzimos no Brasil é o pior, né, dentro dessa escala. E por que ele é o pior? Porque nós damos o tapa e escondemos a mão. Exatamente. Mas vamos atualizar esse debate sobre racismo no Brasil? Olha só como que a gente atualiza. A partir do conceito de racismo recreativo. Né? Recentemente, o professor Adilson José Moreira, professor da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Direito, agora em 2016, se eu não estou enganado, ele defendeu a tese dele de doutorado em Harvard. Ele ajudou a construir o conceito de racismo recreativo, pelo menos a trazer mais ênfase. Como assim, racismo recreativo, Cadu? Só falta você dizer que agora tudo virou piada. É, mais ou menos por aí. Por quê? Sabe aquela piadinha contra nordestino? O que é aquela piadinha contra nordestino? Não é essa. Sabe aquela piadinha contra gay? O que é aquela piadinha? Sabe aquela piadinha de mulher? Aquela sobre mulher, volante, por exemplo? Pois é. Aquela piadinha sobre o negro. Que quando vai na entrada e na saída, exatamente. Esse tipo de racismo reproduzido no Brasil, chamado de racismo recreativo. Como que eu costumo explicar isso de uma forma bem mais simples? É brincando que se fala as verdades. É por isso que no Brasil nós temos a falsa sensação de que o racismo é menor ou não existe. Porque nós o levamos para o ponto pejorativo da brincadeira. E muitas vezes o indivíduo até aceita a brincadeira, mas é porque ele está na condição de quem está apanhando e é preferível, portanto, aceitar a brincadeira. Essa é a realidade do cérebro. Aí você vai falar assim, pô, Cadu, mas então, politicamente correto, está tomando conta, não dá mais para fazer piada, não dá mais para brincar? Não se trata disso, gente. Se trata do quê? Se trata de você tentar entender em que medida você está sendo violento e não se deu conta. Você já parou para pensar o quanto de violência você está produzindo? Porque ela está naturalizada e você não consegue fazer um olhar crítico sobre o seu comportamento.
É disso que se trata a discussão. Ninguém está aqui querendo cercear a tua liberdade de brincar e de fazer piada. Acontece que muitas dessas brincadeiras ou piadas ingênuas são piadas que ferem. Nós dizemos assim, quem bate às vezes não sabe porque está batendo, mas quem apanha sabe. Não é um jargão que se utiliza de vez em quando? Então nós temos que perceber onde está a dimensão dessa violência, como ela está constituída e como ela está naturalizada. Aí o rapaz me perguntou uma vez assim, mas professor Cadu, e os stand-ups, stand comedy, lá está cheio de bullying, mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? Você está num ambiente como esta sala, esse auditório, que é um ambiente controlado. Você pagou o ingresso para ser ofendido. Você sabe que o cara vai te zoar. Então ele vai fazer piada com a tua mãe, ele vai fazer piada com o teu nariz, ele vai fazer piada com o teu peso, vai fazer piada com a tua cor. Você está pagando para participar de um processo, não é? De vilipêndio público. Você foi para lá para isso. Você acha bacana. Outra coisa é nós estarmos num ambiente onde ele não é controlado e necessariamente a brincadeira surge. Sabe aquela que surgiu assim? É como um telefone sem fio, você não tem controle sobre a situação. E aí ela perde a dimensão. E aquilo é como um rastilho de pólvora. Vai longe. Então essa é a dimensão que nós precisamos entender como a violência está colocada e como ela se apresenta para nós. Perfeito? Por isso nós temos que fazer uma observação muito importante para vocês, ao que tange aos aspectos culturais, como eles se constituem como valores, como visões, como o racismo se estabelece, como princípios de desigualdade, por exemplo, de caráter, digamos, biológico. É importante dizer para vocês que, em muitos casos, eu consigo esconder, por exemplo, a negritude do indivíduo. Como assim a negritude? Bom, eu sei que muitos de vocês não foram entrevistados pelo Ibope, pelo Datafolha, como se costuma dizer por aí ultimamente, agora é época de eleições, né? Mas todas as vezes que o Ibope, o Datafolha entrevista algumas pessoas, né, porque eu trabalho com metodologia de pesquisa, nós perguntamos qual é a sua raça. E um dos quadrinhos que o pesquisador anota no seu material é pardo. O que é o pardo? Já parou para pensar o que é o pardo? Bom, o IBGE, quando ele fecha a análise dele, ele diz o seguinte: olha, amigo, o pardo é um negro de pele clara. Então, você se declarou pardo, você é um negro de pele clara. Qual que é a situação do negro de pele clara? É que esse negro consegue esconder, por exemplo, a sua negritude em relação ao negro de pele mais escura. É mais fácil. Ele passa batido. E se ele tiver um grau de competência em determinada área que dê a ele visibilidade, né, seja bom em algo, significa dizer que às vezes as pessoas até esquecem que ele é negro, ou que ele é gay, ou que é lésbica, ou que é transexual. Está vendo isso? Eu provo para você o que eu estou dizendo. Aqui a gente mata a cobra no nosso pau. Olha só. Você conhece essa moça? Chamam ela de Beyoncé. Essa é a famosa Beyoncé. Para quem não sabe, ela é negra. Para quem não sabe, ela é negra. Mas Cadu, olha lá, ela é loira. Ela tem cabelo. Muito bem. Essa é Beyoncé. O público americano só ficou sabendo que ela era negra no ano de 2016. Só em 2016 descobriram que ela era negra. Como assim, Cadu? Mas ela é casada com um Jay-Z, baita do negão, rapper. Pois é. Descobriram em 2016. Por quê? Porque no ano de 2016, na final do Super Bowl, o Super Bowl é um grande evento, né, esportivo que nós temos nos Estados Unidos, é o momento mais caro da televisão americana, e quando a nação americana para assistir aquele evento, maior do que a Copa do Mundo, tá? Fichinha a Copa do Mundo de futebol. O que aconteceu? Beyoncé naquele ano, 2016, fez uma performance no quarto de hora, como outros artistas fizeram, mas pela primeira vez na carreira dela, ela inventou de querer falar sobre a questão racial. E ela fez uma performance sobre os Panteras Negras dos Estados Unidos. Então, todas as suas bailarinas, todos os seus bailarinos vieram categorizados de Panteras Negras. Inclusive ela. E, óbvio, a música tratava sobre a questão dos Panteras Negras. Em 30 segundos de execução, a bolha massificada da internet e fechada
começou a acusar a americana de uma mulher que estaria promovendo a diferença nós e eles. E, portanto, esse grupo, essa bolha mais conservadora, né, começou a sugerir, a partir das redes sociais, que Beyoncé deveria ser boicotada por ser inimiga da nação americana. Então, vocês não deveriam mais comprar os seus CDs, seus perfumes, não deveriam comprar produtos oriundos da Beyoncé e, obviamente, não participar dos shows. Isso é o que se constituiu, né, como uma forma de distinção, de perceber que ela falou, o que ela expressava. O que isso significa dizer para vocês? Significa dizer para vocês, uma situação acho que muito interessante, é que você pode passar uma vida inteira calado, sem falar nada. Mas a partir do momento que você abrir a boca, né, para se posicionar, você ficará marcado. Então, você pode passar uma vida inteira quietinho, ninguém vai te perceber. Basta você abrir a boca, você aparece. Então, nós temos que entender, por exemplo, como essa violência que nós produzimos no Brasil, essa brincadeira, ela nos traz dados trágicos, como a professora bem falou, mas eu gostaria de trazer alguns dados, né, muito interessantes sobre a população negra brasileira, só para você ter uma noção. O negro tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto. 5 vezes mais. 1 em cada 4 pessoas com ensino superior é negro. Na sociologia a gente gosta de fazer experiência, no sentido de a gente mostrar os dados fatos. Vamos fazer essa experiência agora? Olha essa sala. Quantos negros? Os números não mentem. Olha a mesa que está trabalhando com vocês. Quantos negros? Quantas mulheres? Não falo sobre questões materiais, sobre a condição do negro no Brasil? Simples, fácil e rápido. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza são negras nesse país. As pessoas com pele mais clara representam 80%, né, dos brasileiros mais ricos. Então, quanto mais clara for a sua pele, quais são as chances de você ter poder aquisitivo? Beleza? 70% dos brancos possuem a máquina de lavar roupa. Você vai falar para mim, coisa estúpida, Cadu. Não, amigo, não é estúpido. Isso significa dizer o padrão de compra, ou seja, de questões materiais que essa pessoa pode ter dentro de casa. Então, vamos lá. 53% dos lares negros não possuem eletrodoméstico. Sabe o que isso significa dizer? Essa pessoa não consegue passar roupa para pedir emprego. E não tem isso. Né? 51% dos negros não possuem acesso à internet. Isso explica muita coisa do que acontece na internet, né? Porque os discursos, né, mais intensos ocorrem lá, principalmente para a questão racial e também de gênero. Muito bem. 40% dos lares de famílias negras não possuem esgoto encanado. Literalmente pisam naquilo. Ok? E sim, 70% das pessoas que dependem do SUS nesse país são negras. Não tem educação, não tem saúde. Precisam da assistência de algum modo do Estado. Então, quando você começa a observar esses números, você se assusta. Por exemplo, dá uma olhadinha hoje na representatividade jurídica do país. Quantos juízes são negros? Bom, dá uma olhadinha nos últimos casos que aconteceram, por exemplo, com operadores do direito no Brasil. O último caso recente, uma advogada, no curso de sua ação, não é? Querendo ler a contestação, um direito dela foi restringido pela juíza. Vamos voltar um pouquinho mais, 1 ano e meio, 2 anos atrás, o caso de um advogado, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro, que estava engravatado, com a sua pastinha, tentando subir para a audiência. Ele foi pegar o elevador, os seguranças impediram que ele entrasse. Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Impediram o advogado de pegar o elevador porque ele era suspeito. Deu certo? Quantos ministros hoje são negros nesse país? Então nós temos que entender a dimensão desse conflito. E aí, obviamente, trouxeram dados sobre violência, só queria atualizar também um pouquinho esses dados a partir
de uma ONG mexicana, ela faz um estudo, só para vocês entenderem a dimensão do que nós estamos tratando dessa noite, uma coisa muito séria, não apenas para a prova do ENAC, mas para a formação intelectual de vocês e da vida pessoal de vocês. A ONG a mexicana, eu esqueci o nome dela agora, deixa eu ver aqui, a Segurança, Justiça e Paz, uma ONG mexicana, ela faz um estudo das cidades mais violentas do mundo, perfeito? E ela fez um levantamento das 50 cidades mais violentas do mundo. Então vai trazer um dado interessante. A Organização Mundial da Saúde diz que uma cidade, para ser violenta, ela tem que ter aí, em média 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Qualquer número acima de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, eu estaria vivendo uma epidemia de violência. Isso é um fato. Caríssimos, das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 são brasileiras. 17. Os números que foram trouxeram são relevantes. Isso significa dizer para vocês que dessas 17 cidades que aqui estão, pelo menos, nós não temos a primeira cidade mais violenta do mundo. Temos. Mas nós temos o maior número de cidades violentas desse país. Nós estamos numa verdadeira guerra civil não declarada. Isso é uma verdade. Aí você fala assim, mas qual que é a cidade mais violenta, Cadu? A cidade mais violenta do Brasil é Natal. Você quer um índice de morte violenta nessa cidade? A Organização Mundial da Saúde diz que é 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. A cidade de Natal, ela está em quarto no ranking e ela tem um índice de 102,56 homicídios. Aí você fala assim para mim, pô, cara, mas a gente mora no Sul, a gente está livre disso, né? Lendo engano nenhum. Pasmo, a República de Curitiba saiu no ano passado essa lista. A nossa querida, garbosa, elegante, charmosa Porto Alegre é a 13ª da lista. A violência está ao nosso redor. Nós somos produtores de violência, de preconceito. A nossa cultura é uma cultura da violência. Então, gostaria de fechar a minha fala com esses dados. Isso é para relembrá-los, quantos de nós que aqui estamos somos reprodutores de violência e não nos damos conta como essa violência está naturalizada no meio cultural ao qual nos pertencemos. Certo? Muito obrigado.